No ar, mais um resenha de bandeja, sua mesa de bar sobre o basquetebol do São Paulo, promovida pelo Arremesso Tricolor, a sua fonte de informações sobre a bola laranja São Paulino. Eu sou Diego Marcondes, cá estou no comando de mais um episódio do nosso programa do Resenha de Bandeja, o episódio número 12 do programa aqui no YouTube do Resenha Tricolor, parceria do Resenha Tricolor com a Arremesso Tricolor, para deixar você por dentro de tudo que acontece no basquetebol do São Paulo. E hoje a gente vai fazer isso, a gente vai comentar sobre tudo que aconteceu no mês de fevereiro. Vocês perceberam, sentiram muita falta da gente, porque a gente ficou fora por quase um mês, um período muito longo aí, sem um episódio do Resenha de Bandeja, porque o São Paulo teve um calendário um pouco complicado, né? Depois da BCLA, a gente trouxe um episódio extremamente detalhado sobre o que aconteceu na Basketball Champions League Américas. Convidamos o Sarvas, especialista, ele veio aqui no Resenha de Bandeja, deu uma aula sobre basquetebol para falar e para explicar o porquê que o São Paulo teve a melhor campanha na BCLA, porque é o melhor time na competição internacional. Mas depois disso, o Tricolor Paulista teve 4 compromissos pelo NBB, venceu 3, foi derrotado no último, fechou o mês de fevereiro com apenas 4 jogos. Janeiro tinha sido uma carga muito grande, fevereiro teve uma tranquilidade maior, e agora a gente inicia o mês de março com uma dificuldade bem grande, porque o calendário vai sim ser um desafio enorme para o Tricolor Paulista. A gente está aqui para comentar sobre isso. Antes de entrarmos nos assuntos iniciais, né, explicar como que foi o mês de fevereiro, projetar um pouco também o mês de março. A gente tem BCLA também no Morumbi a partir de agora. Teremos, né, a BCLA, por mais que não seja uma preocupação para o São Paulo, que já é líder, tem a melhor campanha, já está classificado para a fase final, a gente ainda assim tem esses compromissos, tem a zelar a BCLA. A gente vai comentar também sobre esses 2 próximos confrontos. Fica ligado, porque a gente tem muita coisa para falar hoje. O mês de março promete bastante. Para comentar sobre tudo isso, tem aqui a presença da nossa formação original mais uma vez. Vou apresentar em primeira mão Guilherme Mendes, mais uma vez presente aqui no nosso Resenha de Bandeja. O Gui, que inclusive esteve ontem em Franca, cobrindo a seleção brasileira de basquete, que teve Caboclo e Elinho, também será a pauta do programa de hoje. A Elinho e Caboclo fizeram 2 grandes partidas pelo Brasil, pela seleção brasileira de basquete, que está sob o comando do Gustavinho, venceu bem o Uruguai, venceu bem a Colômbia. A gente vai trazer isso hoje no episódio também. Gui, boa noite, fala seu destaque inicial, o que você achou desse mês de fevereiro do São Paulo, Gui? Boa noite. Boa noite, galera, boa noite, companheiros do Resenha. Foi um mês que teve mais altos do que baixos. A gente ganhou 3 jogos, perdeu um só. Acho que o ponto alto do mês, para mim, foi a vitória sobre o Unifacisa, que ajudou a abrir uma margem para o principal adversário nosso hoje na briga pela 4ª posição. Eles estão vivendo um momento eliminado do campeonato, e o que mantém a gente na frente deles é justamente o confronto direto. Vai ter posição que a gente não pode perder. Nos últimos 2 jogos, acho que o ponto fraco do clube defensivamente, porque cedemos ali quase 200 pontos nos 2 jogos, então o clube tinha a 2ª melhor defesa do campeonato e se caracterizou por ser um time de defesa forte. Por isso, inclusive, levou o São Paulo aos lugares que ele chegou nessa temporada. Deu uma destrambelhada em 2 jogos, a gente espera que seja só uma curva, e que o São Paulo já volte à reta. Os próximos jogos volte ao normal para o desempenho defensivo. Se não for, a gente vai ter que analisar e ver com mais calma, porque um time que não tem a pontuação tão alta assim, defensivamente, ele tem que Bem lembrado, né? O São Paulo que venceu o título paulista com grandes duelos defensivamente contra o Franca, lá em Franca, aqui no Morumbi no jogo 3, foram 2 ótimos duelos na defesa, na BCLA também. O pilar da boa campanha do São Paulo na BCLA, né, da ótima campanha do São Paulo na competição internacional, foi o São Paulo ter a melhor defesa da competição. Então, realmente preocupante esses 2 jogos com 2 dificuldades do São Paulo na defesa, principalmente contra o Bauru, que foi a única derrota do mês de fevereiro. A gente vai chegar lá ainda, porque o São Paulo também teve desempenho sólido defensivamente contra o Unifacisa, contra o Fortaleza Basquete Cearense no início desse mês, do último mês de fevereiro, e depois desandou, né? Por mais que tenha vencido o Pinheiros, teve uma dificuldade enorme na defesa. Contra o Bauru a mesma coisa, porém
A gente precisa analisar o porquê que aconteceu isso, todos os fatos. Isso vai ser debatido hoje aqui no Resenha de Bandeja. Para isso também temos o nosso companheiro Danilo Amaral, mais uma vez presente aqui no Resenha de Bandeja. Danilão, tô ligados no SPFC Basquete. Danilo, boa noite. Pergunto para você a mesma coisa, Danilão. O que você achou desse mês de fevereiro do São Paulo? O que a gente tem para comentar sobre esse mês aqui no Resenha de Bandeja? Boa noite, Danilão. Fala, Diego. Boa noite, Diego. Boa noite, Guilherme Mendes, todos os nossos telespectadores aí que tá sempre ligados aí em cada episódio novo que tá saindo aí no forno aí. Cara, foi um mês de fevereiro que tinha tudo para fechar com chave de ouro, a não ser a derrota para o Bauru. A derrota para o Bauru foi algo bastante dolorido, porque era um jogo, se você levar para o futebol ao pé da letra, era um jogo de 6 pontos. A gente poderia se isolar do quinto e sexto colocado, e assim a gente encabeçar essa quarta colocação e blindar ainda mais esse G4, pensando lá na frente, lá nos playoffs, lembrando que os 4 primeiros colocados do NBB já vai direto para as quartas de final, não precisando disputar as oitavas de final. Então, assim, saindo de um mês de janeiro, que o primeiro jogo foi lá no dia 4 de janeiro, até o mês de fevereiro, janeiro em si foi 11 jogos. O mês de fevereiro foram 4 jogos, né? 4 pelo NBB e 1 pela BSLA, 5 jogos. Então, assim, para fechar com chave de ouro no mês de fevereiro, faltou essa vitória contra o Bauru, que a gente deixou escapar. A gente viu ali que teve uma desorganização tática ali, faltou conversar, a gente pode aprofundar no tema arbitragem, que foi decisiva em alguns lances que poderiam ter amenizado, né? Visto que o Bauru estava jogando em casa, com o apoio da sua torcida que chegou em peso, mais de 1.000 torcedores, enfim. Não é a primeira vez, né? Que a gente vê esse desempenho da arbitragem. Vai lá, segue lá. Então, assim, a gente deixou essa vitória escapar, que poderia deixar a gente mais tranquilo na quarta colocação, o que agora apresentou ali uma briga feroz entre São Paulo, Unifacisa e Bauru. A briga está em aberta pela quarta colocação, tendo aí 10 jogos para acabar a fase regular do NBB. São 9 jogos. São Paulo tem 22 jogos. Vou trazer a tabela aqui antes da gente entrar nesses assuntos. Franca é líder do NBB com 22 vitórias e 1 derrota, né? São 23 jogos, apenas 1 derrota para a Franca, perdeu para o União Corinthians. E o inesperado aconteceu, né? O Franca perdeu para o União Corinthians. A gente tinha gravado o último episódio com o Franca ainda 100%, ainda com 22 jogos, 22 vitórias, algo assim, né? Perdeu para o União Corinthians, que também venceu o São Paulo, né? Vale lembrar. União Corinthians, que é o 16º colocado do NBB, é o vice-lanterna, venceu São Paulo e Franca. Mas o Franca é o líder, o Minas vem logo na sequência com 20 vitórias e 3 derrotas. O Flamengo tem 3 jogos a menos, muito por conta do Mundial. O Flamengo foi bicampeão mundial há pouco tempo atrás, tem 3 jogos a menos, 17 vitórias e 3 derrotas. Esse é o trio, provavelmente não deve mudar, né? Esses 3 aí já estão garantidos nas 3 primeiras colocações. A briga pelo G4 será realmente ali a última vaga para as quartas de final, né? Essa vaga direta, que é muito importante para descansar, principalmente para o São Paulo, que é um time que a gente viu que pena muito quando tem uma carga grande de jogos. Então, essa quarta posição é crucial. Seria bem legal uma terceira colocação, obviamente, mas visando aí as campanhas dos 3 primeiros times, já é algo irreal a se pensar. Então, o foco tem que ser realmente, claro, a BCLA, mas também focar, criar uma estratégia, um plano para que o São Paulo consiga garantir de forma imediata essa quarta colocação. O Tricolor Paulista fez 22 jogos na competição, são 15 vitórias, 7 derrotas, uma campanha que, comparada às temporadas anteriores, é uma campanha abaixo, porque já são 7 derrotas, que era o recorde, né, negativo aí do São Paulo nas últimas temporadas. Na temporada 19 e 20, foi a temporada de estreia do São Paulo no NBB, foram 20 vitórias e 6 derrotas na temporada regular. No ano seguinte, 2020-21, foram 23 vitórias e 7 derrotas, uma campanha muito boa do São Paulo naquela temporada. E nessa atual temporada já são 7 derrotas e 15 vitórias. Então o São Paulo, com mais uma derrota, já chega à sua pior campanha na temporada regular do NBB. Então tem tudo aí para não ter uma temporada regular tão boa quanto a gente esperava, né? Então por isso o São Paulo vai ter que lutar bastante para garantir essa quarta colocação. Como já adiantou o Gui e o Danilo, Unifacisa e Bauru
são os times que mais incomodam o São Paulo no que se diz respeito a essa quarta vaga. Paulistano corre por fora, Pinheiros, acho que esses times não conseguem chegar ao calibre que tem São Paulo, Unifacisa e Bauru. O Bauru mostrou que pode sim competir com uma vitória importante contra o São Paulo. O Unifacisa também vem logo atrás com 14 vitórias e 8 derrotas. O Bauru tem 14 vitórias e 9 derrotas. Então o São Paulo tem que ficar ligado, olhar o retrovisor, porque tem times atrás. O São Paulo não está com tanta folga assim na quarta colocação. Então é algo que vale a gente ressaltar aqui no programa de hoje. Falando sobre o Unifacisa, no confronto direto, São Paulo mais uma vez bateu o Unifacisa. O Unifacisa que foi carrasca do São Paulo na Liga Ouro, mas a partir das últimas temporadas, o São Paulo tem vencido com tranquilidade os jogos contra o Unifacisa e não foi diferente dessa vez, né? Marquinhos e Tairone com um ótimo jogo, ambos combinaram aí para 48 pontos, 48 dos 88 do São Paulo, então o desempenho da dupla muito bom. Tiveram uma atuação individual parecida, né? O Marquinhos e o Tairone com 24 pontos, 3 rebotes. Marquinhos teve uma assistência a mais, mas ainda assim um aproveitamento, uma eficiência dos dois muito boa. Gui, uma pergunta para você, uma pergunta importante, né? O São Paulo tem tido tranquilidade contra o Unifacisa, como eu já citei, porém nesse jogo teve uma tranquilidade até que maior, porque a defesa foi muito bem. Algo que a gente vai debater aqui no próximo bloco é sobre o sistema defensivo do São Paulo. Teve dificuldade contra Pinheiros, teve dificuldade contra Bauru na segunda janela de fevereiro. Porém, nessa primeira janela, o São Paulo iniciou da forma que a gente tem se acostumado durante a temporada. Uma defesa que sofreu somente 70 pontos da Unifacisa, um ataque que voltou a ser eficiente, fez 88 pontos, São Paulo venceu com tranquilidade. Qual foi a arma do São Paulo nesse jogo contra o Unifacisa? Foi realmente o sistema defensivo forte, ou o Tricolor Paulista ter garantido já essa vitória, entre aspas, no primeiro tempo, fez total diferença para a vantagem de 18 pontos contra os paraibanos? Acho que os dois, porque o time da Unifacisa, pela campanha que vem fazendo, limitar a 70 pontos é um ótimo número. Claro que a gente contou também um pouco com a má jornada da maioria dos jogadores da Unifacisa. Acho que somente o Antônio fez um bom jogo. E o São Paulo decidiu o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo foi pau a pau. A Unifacisa tentou ter uma reação ali, que o São Paulo já corrigiu ali os problemas no meio do terceiro quarto, e trocou sexta até o final do jogo. O São Paulo já tinha uma vantagem bem gorda no primeiro tempo, conseguiu ganhar um jogo que para mim seria um jogo bem complicado, até com demasiada facilidade. Que o Unifacisa é um time que, como a gente já alertou, está brigando pela quarta colocação, né? Não é um time que está disputando meio de tabela, que está brigando para ficar entre os 12, tá brigando para ficar no G4. É um confronto direto, né? É um adversário direto para o São Paulo. A expectativa é que fosse um jogo mais complicado. Inclusive, eu não sei se é por causa do mês de janeiro que a gente teve bem conturbado, muito jogo, final, de BCLA, que quando chegou no dia do jogo contra o Unifacisa, eu nem me dava conta da importância que era aquele jogo. Foi só quando o São Paulo venceu o jogo que eu peguei a tabela e falei, isso é tragédia que seria se a gente tivesse perdido o jogo. A Unifacisa encostar ainda mais. Né? Eles empataram em luz, né, Então, foi exatamente. A gente tem uma gordurinha de 2 jogos ali para o Unifacisa, eles precisam que a gente perca 2 jogos para passar a gente. Foi uma gordurinha essencial. Com certeza. São Paulo seguiu a barca, né, de confrontos contra equipes de Nordeste. Sempre que tem essa rodada dupla, o Nordeste foi Unifacisa e Basquete Cearense fora de casa, e agora as duas equipes vieram visitar o São Paulo no ginásio do Morumbi. Então, São Paulo recebeu inicialmente a Unifacisa e dias depois recebeu o Fortaleza Basquete Cearense, que é um jogo mais complicado, né? A gente esperava um jogo mais tranquilo contra o Fortaleza Basquete Cearense, mas o São Paulo sofreu no primeiro tempo, saiu derrotado no intervalo, virou o jogo no terceiro período com um ótimo desempenho do São Paulo no terceiro período e apenas consolidou a vantagem no último quarto. O Caboclo foi muito bem defensivamente, teve ali um embate muito interessante. Para quem acompanha o basquete nacional, foi um embate muito legal de se ver entre Caboclo e Mãozinha. Mãozinha que tem um futuro muito, muito grande aí no basquete nacional. Inclusive, Mãozinha, se estiver acompanhando aí, poderia pintar no São Paulo na próxima temporada, né? Um jogador que deu muita dificuldade ao São Paulo, em especial no garrafão.
bateu de frente com o Caboclo. Fortaleza Basquete Cearense deu trabalho para o São Paulo, chegou a vencer ali o primeiro tempo, mas o tricolor paulista, com sua eficiência no ataque, também com seu bom desempenho defensivo, conseguiu vencer até com certa tranquilidade no quarto período, né, Danilão? Sofreu no primeiro tempo, mas no segundo tempo conseguiu dar uma tranquilidade. Nos minutos finais, o próprio Vitinho da base fez seus primeiros pontos com a camisa do São Paulo. Era o que faltava, né? A gente já tinha comentado sobre Igor, que inclusive já esteve aqui no Resenha de Bandeja, Henrico, Cauã. O Vitinho não conseguiu fazer parte desses jogos históricos dos meninos do Sub-16, porque também tinha testado positivo para Covid, e vale o destaque para as primeiras cestas do Vitinho no profissional, saiu nesse jogo contra o Fortaleza Basquete Cearense. Por mais que a vantagem tenha sido só de 11 pontos, São Paulo até que conquistou uma tranquilidade bem grande ali no período final, muito por conta desse terceiro período, né, Danilão? O que falar sobre esse jogo? Foi um jogo que o Paulo voltou para o segundo tempo com outra postura, né? Você viu ali o duelo muito interessante entre Caboclo e Mãozinha, dois atletas formados no Pinheiros, onde o Mãozinha se destacou ali, foi para o vestiário duplo-duplo, se não me engano, pontos e rebotes, e aí o Paulo teve que voltar na superação no segundo tempo, visto essa sequência de jogos matadora, vindo de viagem, né, do Uruguai e tendo que se superar. Foram duas vitórias extremamente importantes em casa contra a Unifacisa, onde o Vitinho, atleta da base, que hoje compõe o Sub-18, né, atualmente tem 17 anos, né, fez contra a Unifacisa os seus primeiros pontos, né, no profissional. Foi uma bola de 3 contra a Unifacisa, e contra o Fortaleza Basquete Cearense foi uma bola de 2 ali, que o Caboclo humildemente desenhou o movimento para ele. Inclusive o Caboclo chamou ele para vir do banco, né, o Vitinho não entrar. Caboclo que pediu para o Bruno, o técnico, para que o Vitinho entrasse. O Caboclo fez questão de pegar a bola, tirou a bola, não lembro, acho que estava na mão do Isaac a bola. O Caboclo fez questão de tirar a bola da mão do Isaac, chamar o Vitinho, organizar a jogada, tocar a bola para o Vitinho ali dentro do garrafão para fazer os 2 pontos. Então vale destaque aí para a ação do Caboclo. Primeiro, chamou o Vitinho para vir do banco, ele teve ali a postura de chamar o cara, ele passou por cima do treinador só para colocar o menino da base. Depois ele chamou a jogada e ainda deu passe e assistência para o Vitinho fazer mais 2 pontos no profissional. Vai lá, Gui. Inclusive fazendo as passes com a atitude que ele teve depois do jogo contra o Unifacisa, né? Foi uma atitude importante, isso mais uma atitude duvidosa que ele teve até o final do jogo contra o Unifacisa, que foi não ir pro centro da quadra para agradecer. Contra o Pinheiros ele realmente fez as pazes, né, ali com a torcida. Não sei o que se passou na cabeça do Caboclo nesse jogo contra o Unifacisa. Teve sim essa questão, não dá para negar. Na declaração, né, pode ter não dá para saber o que se passa na cabeça do jogador, né? Mas ali contra o Pinheiros, inclusive já vamos puxar o gancho para falar sobre essa partida, foi onde o Caboclo fez as pazes. A torcida fez uma festa enorme lá no Pinheiros. Até a gente espera que a torcida do São Paulo seja um clube de camisa, um clube grande, a gente sempre espera que a torcida vai apoiar, vai lá marcar presença num jogo fora de casa, como foi no Paulistano, como já foi várias vezes no Pinheiros, mas a festa que a torcida do São Paulo fez, e vem fazendo no Morumbi, fez novamente no Pinheiros, na minha opinião, foi algo de outro mundo. O Danilo estava lá em loco, infelizmente não consegui estar presente no Pinheiros nesse jogo, mas deu para perceber que o Caboclo fez as pazes com a torcida ali. Contra o Fortaleza já tinha uma tranquilidade maior, né? O clima já estava um pouco mais ameno, né? Porque o Caboclo tinha realmente feito essa questão ali no jogo contra o Unifacisa, não cumprimentou a torcida no final do jogo, mas as coisas já se resolveram. Acho que já está tudo certo entre torcida e Caboclo, pelo menos na minha visão, na visão que eu tenho da torcida. O pessoal já está só love com o Caboclo, né? Principalmente porque ele vai ser capitão do Jogo das Estrelas, a gente vai comentar sobre isso também. Mas após ali uma vitória que até o São Paulo não teve um desempenho tão bom ofensivamente, né, contra o Fortaleza Basquete Cearense. O próprio Caboclo teve um destaque mais defensivo nos tocos, né, no duelo contra o Mãozinha, do que no próprio ataque. Não foi muito bem no ataque, o próprio São Paulo só 73 pontos. Porém, contra o Pinheiros, apesar de ter sofrido 92, o São Paulo conseguiu ter um bom desempenho ofensivo. Para mim, também um dos melhores jogos ofensivos do São Paulo na temporada. Teve um volume muito grande, sofreu defensivamente, em especial no quarto período, mas até ali metade, né, meados do quarto período, ao final do terceiro quarto, o São Paulo
vinha fazendo uma ótima partida ofensivamente. Vou até puxar aqui os números do São Paulo nos arremessos, né? Além dos 98 pontos num volume de 170 pontos tentados, o Tricolor Paulista teve 50% de aproveitamento na bola de 3, que é um número muito grande, né? Principalmente porque o Isaac foi muito bem nessa partida, a gente já destacou o Isaac no último episódio, vale inclusive destacar mais uma vez. Nas bolas de 2 pontos também foram 59% de aproveitamento, número bom, e o Tricolor Paulista teve um volume muito grande nos lances livres, foram 14 cobrados e 13 convertidos, então é um aproveitamento de 93% nos arremessos de lance livre contra o Pinheiros. Volume muito grande, Caboclo foi cestinha com 23 pontos, Marquinhos também cestinha com 23 pontos, Coelho jogou bem, fez 12 pontos com aproveitamento de 100%. O Isaac, como eu destaquei, chegou com 18 pontos, o Bennett com 11. O Tyrone quase flertou, na real flertou, né? Quase fez um triplo-duplo, foram 8 pontos, 10 rebotes e 7 assistências. Apesar do desempenho ruim defensivamente, esse jogo foi muito bom, né, Danilo? O São Paulo fez um ótimo desempenho ofensivo, teve o show da torcida. Taticamente também o São Paulo se portou bem. Claro que a gente precisa ressaltar essa dificuldade defensiva do São Paulo, mas também o Pinheiros, claro, mesmo que tenha saído com a derrota, fez um bom jogo, o Bufá matou muita bola, a gente deu um pouco de liberdade para o Pinheiros chutar do perímetro, mas creio que o Pinheiros fez também um jogo atípico, né? Um pouco mais fora da casinha, o Pinheiros não tem o costume de acertar tanto, o que fica... Mesmo os desfalques, né, que foi... isso, exatamente, que eu ia citar agora... O que fica em primeiro plano é que o Pinheiros conseguiu dar muito trabalho ao São Paulo sem dois dos seus principais pontuadores. Coleman, que é para mim ali um dos melhores estrangeiros do campeonato, senti muita falta do Coleman no Jogo das Estrelas, no time do NBB Mundo, mas enfim, isso não é assunto para hoje. E Jefferson, né? O Jefferson que é aí jogador do São Paulo, daria trabalho nos rebotes também, é um pontuador que tem ajudado o Pinheiros. Mesmo sem esses dois jogadores, Pinheiros fez 92 pontos. É mais preocupante o desempenho da defesa ou mascara, né? A vitória mascara, o bom desempenho do ataque mascara essa atuação ruim do São Paulo defensivamente, Danilão? Cara, o São Paulo começou esse jogo muito bem, né? Com o apoio da sua torcida, né? Que compareceu em peso lá no Vila Boim. Mas o São Paulo se encontrou em um momento do jogo, achando que o jogo já estava ganho, já que estava virando quase que um rachão. O São Paulo com seu time estrelado contra um Pinheiro sub-22, sub-23, sem o Gerson Willian, Coleman e o Dikempe. Então, assim, é verdade, um jogo que... o próprio Dikempe não jogou também, né? Não jogou. Então, assim, foi um segundo tempo ali, os últimos terceiro e início do quarto bastante preocupante, onde o Pinheiros... Quando entrou o Tico, né, atleta da base, ali acertou 2 bolas de 3, incendiou o jogo, começou a ficar um jogo muito picado, muito disputado, onde foi um primeiro tempo do São Paulo muito bom, coletivamente, Tyrone distribuindo, né, ele estava sentindo algum desconforto ali, por causa dessa sequência de jogos, foi 11 jogos em janeiro, mas foi um São Paulo muito bem coletivamente. Infelizmente, o Chamel nessa partida não conseguiu contribuir muito, né? Igual foi no jogo contra o Unifacisa, contra o Fortaleza Basquete Cearense, que é um Chamel que tá meio ainda apagado. É um Chamel que tá voltando de lesão. Constante, né? Constante. Mas não tem muito que esperar também, né? São 41 anos vindo de lesão. Acho que não dava para esperar uma constância do Chamel também. Mas foi o único que não jogou bem nesse jogo, né, Danilo? Mas é um jogo para você ligar o alerta para que quando você enfrentar fases mata-matas ou adversários que são parelhos, tática e tecnicamente, fisicamente, você não pode oscilar tanto assim. Porque com o time que o Paulo tem em mãos, para um time ser linear do início ao fim. Eu sei que é difícil manter essa regularidade durante a partida, você vai afrouxar quando você abre 10, 15 pontos, mas você tem que manter uma continuidade também, profissionalismo, para você conseguir deixar o jogo mais equilibrado e mais fácil para você não ficar correndo atrás e não se desgastar, não sofrer algum tipo de lesão. Mas foi uma vitória muito importante, 98-92, quase que um placar centenário, que a gente não vê há um bom tempo, mas foi uma vitória bastante importante, porque depois a gente viajou até Bauru, né, e acabou que não saindo com um resultado satisfatório, então foi uma vitória bastante importante para a sequência do campeonato contra o Pinheiros. Detalhe, como eu falei, Pinheiros fez um jogo bom, foram 9 erros para o Pinheiros errou menos do que o São Paulo, foi um jogo de poucos erros, São Paulo errou 11,
Foram 11 erros para o São Paulo e 9 para o Pinheiros. Um jogo bastante interessante para quem estava de casa Sim, assistindo. para quem não sempre torce corrigindo. para nenhum dos dois times, foi um jogão. Para mim, os jogos mais divertidos de assistir que eu acompanhei nesses últimos anos de basquete nacional. Porque teve um alto volume do perímetro, teve duelos interessantes ali também. O Bufado Pinheiros, para quem acompanha, é um jogador que tem muito futuro, normalmente é inconstante também, foi muito bem nessa partida. Para quem acompanha o basquete nacional, deve ter sido muito mais divertido acompanhar esse jogo. O que eu quero destacar: 26 assistências do São Paulo sem Elinho, que é um número que era algo preocupante. A gente comentou sobre isso no último episódio da BCLA também. E é importante a gente pontuar como que o São Paulo lidou com a distribuição de jogo, com a distribuição de jogadas, com a forma de agir, né? O Tyrone deu 7 assistências contra o Pinheiros, o Bennett também foi muito bem no esquisito de passe. Não é a deixa dele, não é o foco do Bennett, a gente sabe que ele tem muitos problemas quanto a passes, às vezes ele segura muita bola, contra o Bauru ele teve essa dificuldade, a gente vai chegar lá ainda. Mas nesses 3 jogos, além da janela da BCLA, que foi o tempo que o Elinho ficou fora por conta da lesão, o São Paulo se virou bem. Se virou muito bem, fechou ali essa sequência com 26 assistências. Claro, quando o caldo apertou contra o Bauru, que foi um duelo realmente complicado, a gente precisou do Elinho. A expectativa é que ele não precisasse jogar. Né? Ele não seria nem convocado para a seleção por conta disso. Ele foi porque o Huertas teve corte, já teve alguns cortes na seleção e o Elinho acabou convocado. Mas no período ali do jogo contra o Bauru, Elinho estava voltando de lesão, ainda sem ritmo, não ia jogar, mas teve que ser colocado em quadro. Porém, contra Pinheiros, contra Fortaleza, contra o Unifacisa, na própria janela da BCLA, o São Paulo não teve tanta dificuldade assim para agir sem a linha. Então, eu pergunto agora para o Gui. A gente sabe que o Bennett não vem fazendo sua melhor temporada, talvez até sua pior temporada com a camisa do São Paulo, sem dúvida, mas talvez até sua pior temporada no NBB. Porém, quando foi necessitado, menos contra Bauru, né? Vamos ignorar essa partida contra Bauru, focar até a partida contra o Pinheiros. Quando a gente precisou do Bennett na armação, na criação de jogadas, o time conseguiu render. Não só pelo Bennett, mas também algo que a gente via muito no Paulista. O Marquinhos ficava muito com a bola, ele precisava armar o time, ele ficava no ataque, ele não tinha tanta opção assim, por conta desse foco, né? Quando a linha ficou lesionada no Paulista, a gente teve menos alternativas, porque o Marquinhos teve que ser 2, né? Ele teve que fazer a função dele e a função do Elinho. O São Paulo aprendeu com esse erro no Paulista e conseguiu fazer diferente sem o Elinho nesses jogos antes da partida contra o Bauru, Gui? Cara, eu acho que a temporada do Bennett é melhor na A1 do que na posição dele. Ele vem ajudando mais o time quando ele precisa cumprir essa função. Eu acho que ele foi bem em todos esses jogos, da lesão do Elinho, com exceção desse início do jogo com o Mauro, que realmente foi muito mal. Mas ele, assim, para mim, ele se mostra uma opção de armador mais confiável na rotação do que o Coelho, para a posição de armador. Agora, na posição dele, está devendo demais nessa temporada. Um jogador que mudou a característica dele nessa temporada, um jogador que perdeu a regularidade, que era forte dele, dando muito mole, errando muita bola, principalmente perda de bola. Falta muita confiança também, né? Um jogador que perdendo muita bola. Enfim. Agora a gente já vem falando isso faz tempo. Eu espero que melhore, mas a temporada funilando, mas eu já começo a ficar bem desconfiado dele, assim como eu tô com o Chamel, que você não sabe o que esperar dele, se ele vai fazer 15 pontos, se ele não vai fazer nada. Foi no final do Super 8, como foi, aí fez 14 pontos dentro do banco contra o Bauru, e depois no jogo contra o Pinheiros não faz nada. Então eles não vêm tendo essa regularidade que a gente esperava, né? Para ajudar principalmente o Marquinhos e o Caboclo. Tá assim. Aproveitando essa fala do Gui, vamos trazer o jogo contra o Bauru, que é o jogo que a gente mais tem o que comentar.
principalmente por conta da arbitragem, que teve seus erros. Na minha opinião, não sei na de vocês, vou perguntar também, passar a bola para os senhores nessa visão. Na minha opinião, não influenciou no resultado em si. São Paulo mereceu perder, não fez um jogo digno de vitória. Porém, o que a arbitragem fez ali no final do terceiro período, dando 4 pontos de graça para o Bauru, foi um dos espetáculos não, é a palavra errada, foi um dos momentos mais tenebrosos que eu já vi da arbitragem brasileira, porque são muitos. A arbitragem do NBB, no geral, é muito fraca, a gente está ciente disso, não só contra o São Paulo, né, em todos os jogos, também errou muito para o Bauru nessa partida, mas o que foi determinante foram esses 4 pontos dados praticamente de graça para o Bauru. São Paulo estava 3 pontos à frente, terminou o quarto, 1 ponto atrás. E o quarto período ali, o Bauru dominou, não tem o que falar, o Bauru realmente mereceu vencer, o Jaú fez mais de 15 pontos só num período, só no quarto período dominou o Tricolor Paulista no garrafão, no jogo externo, então realmente quanto a isso não tem o que discutir. Quanto à eficiência do Bauru no quarto período, não tem o que falar. Porém, o que dizer sobre essa arbitragem, que já havia errado contra o São Paulo na partida entre São Paulo e Cerrado? A gente já tem vários indícios de erros na arbitragem. Não vou dizer proposital, que a gente está sendo roubado, não tem como afirmar isso, é porque realmente a arbitragem é ruim. Porém, nesse jogo contra o Bauru, eu creio que foi o jogo em que a gente mais foi prejudicado. Eu creio que também o São Paulo não venceria essa partida, Marquinhos não conseguiu jogar, não conseguiu impor seu jogo, o Bauru fez uma ótima defesa contra o Marquinhos, o Caboclo foi muito bem, porém o Caboclo deu uma de Luiz Fabiano nessa partida, né? Fez algumas cestas que digamos que foram inúteis ali, não por conta dele, mas porque ali no final do jogo o São Paulo teve a oportunidade, o Caboclo foi pontuando no final do jogo, mas a vitória já estava garantida pelo lado de Bauru. Vamos falar sobre o ponto principal, a transição entre terceiro, quarto e quarto período. Quão impactante foi essa decisão da arbitragem, Gui? Só para saber e para passar também para o público que nos acompanha aqui no Resenha de Bandeja, o que determinou a derrota do São Paulo? Foi um péssimo desempenho defensivo, que permitiu que o Bauru fizesse 102 pontos, ou foi realmente o foco ali na arbitragem que deu 4 pontos gratuitos, entre aspas, ao Bauru, e logo no quarto seguinte o Bauru terminou com 32-18 na parcial do período. O que foi tão determinante? Qual foi o impacto de cada decisão, assim, tanto do São Paulo quanto da arbitragem na partida? Eu acho que foi muito dos dois. Eu queria aqui parafrasear o nosso comentarista Guilherme Giovannone, da ESPN, para dizer que essa falta que a arbitragem apitou contra o São Paulo na última bola do terceiro quarto, o cronômetro zerado, mudou a inércia do jogo. Tá? Ela, a partir do momento que é apitada a falta de uma equipe que claramente, que foi a equipe do Bauru, na figura do Alex Garcia, que reclama com o Bright, quando acontece a jogada, quem quiser puxar no vídeo do jogo, só puxar o último lance do terceiro quarto. O Bright, ele arremessa pressionado pelo Bennett, o Bennett dá um toque limpo na bola, e o Alex Garcia reclama com o Bright da jogada, em nenhum momento ele pede a falta. Então, foi uma falta inexistente, e o Bruno Mortari, por mais calado que seja, ele vem Não dá para tirar a razão dele, né? Ele vem com um pouco de azar em questão de falta técnica, porque você tá o jogo lá atrás, mas que é o jogo que eu pude estar presente foi Ponta Franca, que o Hélio Garcia reclama o jogo inteiro, e o Bruno Mortari, da primeira vez que ele reclamou, já levou a terra. Mas contra o Bauru foi a mesma coisa, né, Gui? O Guerrinha também falou muito. O Guerrinha a gente sabe que fala bastante, né? Principalmente no ouvido ali da arbitragem. O Alex fala bastante. É um time de medalhões o Bauru, evidentemente. Hetzheimer. Porém, o Bruno Mortari, pelo visto, sofre um pouco com isso. Falou e não tira a razão dele, porque o momento realmente foi extraordinário e tomou a técnica. Mais uma vez. Só para completar a sequência bizarra, que o Bauru passa à frente, não merecidamente,
E aí, na primeira jogada do terceiro quarto, o Bauru sai com a bola e o juiz apita mais uma falta, que para mim foi inexistente, do Marquinhos, do mesmo Luiz. O Bauru bate 7 lances livres consecutivos. Eu não lembro se converteu 7, converteu 6, se não me engano, 7. Foram 26 lances livres para o Bauru no jogo, 23 convertidos. Então, eu acho que a partir do momento que você vai para um intervalo de tempo, vencendo o jogo por 69 a 66, e questão de uma posse de bola, que é 25 segundos, você está tomando 7-3 a 69, no mínimo, igual diria o João Vanoni, botou a inércia do jogo. E aí o time de São Paulo entrou em parafuso, o Paulo com todos os versos conseguiu fazer um quarto perfeito e vencer o jogo. Mas eu atribuo muito da derrota, decisão de arbitragem. Muita gente que vai atrelar isso a mimimi, mas essa é a minha visão e eu não mudo ela. Desde o dia do jogo, eu acho que o São Paulo deveria ter, se não fez, ter entrado com algum tipo de representação, alguma coisa que demonstre indignação frente à Liga Nacional de Basquete, porque o erro contra o Cerrado pode ter custado uma derrota na tabela, porque ali no mínimo 2 pontos o jogo tem prorrogação e o São Paulo, conhecendo o cartaz de virada do São Paulo tinha grande chance de vencer o jogo contra o Cerrado, e mais um erro contra o Bauru. Sobre o jogo... Mas não vai mudar, não vai mudar, isso aí é de praxe no NBB, arbitragem ruim tá aí há bastante tempo. Sobre o jogo, eu queria citar algumas diferenças, né, que eu vi dos outros confrontos de São Paulo e Bauru na temporada. Não houve um empate entre Caboclo e Jaú. Em um momento assim, eu vi o Caboclo tão preso assim, na marcação do Jaú, isso pode ter sido prejudicial ao São Paulo, da mesma forma que eu também não entendi do lado do Bauru o Red Shell não jogar lá dentro, porque já foi tão dominante todas as vezes que jogou, ele jogou bem mais aberto ali na linha dos 3 pontos do que lá dentro. E com certeza, se ele jogasse mais, machucaria o garrafão do São Paulo. Alguns pontos importantes sobre essa partida. Primeiramente, Caboclo fez 14 dos 18 pontos do São Paulo no quarto período, o que indica uma defasagem no coletivo do Tricolor Paulista nessa partida em específico. Marquinhos, a gente sabe que, Marquinhos tem muito crédito, então não tem o que falar sobre o Marquinhos, porém, nesse jogo em especial, o Bauru fez uma ótima marcação individual no Marquinhos, teve muitas dobras também no Marquinhos, né? Ele batia a bola para receber o isolation, né, como de praxe, a gente entende que é uma jogada especial do Marquinhos, tentou também algumas outras jogadas, não deu muito certo, né? Tentou infiltração, não estava caindo a bola, não era o dia do Marquinhos, realmente. Até o terceiro período, o Caboclo também não vinha fazendo uma partida de encher os olhos. Para quem terminou com 26 pontos, parece que foi uma partida excepcional do Caboclo, porém foi aquilo que eu falei, pontuou muito no final do período, quando o jogo já estava decidido, e ainda assim fez 14 dos 18 pontos do São Paulo, então dá para tirar o chapéu pela atuação do Caboclo. Então, o que comentar, Danilão, sobre esse quarto período, onde o São Paulo teve um jogador que fez 14 dos 18 pontos, e o restante do elenco praticamente não pontuou. O Chamel, que tinha ido bem praticamente em toda a partida, não apareceu no quarto período. Tairone também, muito complicado com falta, chegou a ser ejetado. Vai lá, Gui. Queria meio que introduzir, também fazer, se o Danilo quiser comentar em cima do que eu vou falar, já que ele vai entrar agora mesmo. Eu acho que o melhor momento do São Paulo do jogo foi o momento que ele jogou bem. Ele ficou muito tempo fora, ele entrou, assim, pra mim, num ritmo que eu não esperava no jogo. Teve o maior plus-minus do São Paulo no jogo, foram 7. E depois caiu. Acho que é natural, ele começou a errar todas as decisões, mas eu acho que ele fez até um bom jogo, e enquanto ele jogou bem, o São Paulo conseguiu tirar a diferença e virar o placar. Depois ele começou a errar tudo e o São Paulo foi perdendo a partida na forma que foi. Porque o São Paulo teve um aproveitamento no período bem parecido com o do Bauru, né? Então vale destacar esse ponto também. O São Paulo fez um jogo muito páreo com o Bauru. Teve um primeiro período ruim, isso não tenho que contestar, né? Foi um primeiro período muito fraco do São Paulo. O Bauru veio num volume alto, jogando em casa, panela de pressão. Inicialmente o Gui até tinha comentado do público, mas eu achei um público bom para o jogo, para o horário.
Oi? Os Minus do Bennett, menos 29 É. Minus do Bennett. A gente não tá falando do Bennett à toa, menos E 29. às vezes o plus-minus é algo que a gente tem que simplesmente cagar, né? É uma estatística que pode tanto ser completamente decisiva quanto completamente vazia. Porém, para um jogador do calibre do Bennett, que jogou 24 minutos, não só os menos 29 de plus-minus, pô, menos 29 em 24 minutos já é absurdo. É bem destacado, inclusive, porque é um número muito absurdo para quem jogou 24 minutos. Mas o Bennett, que para mim, injustamente convocado para o Jogo das Estrelas, ter 3 pontos, 1 rebote, 2 assistências num jogo decisivo contra o Bauru, quando você não tem seu melhor jogador em grande fase, quando você tem um Marquinhos com dificuldades, a expectativa é que jogadores como o Bennett vai trazer 10 pontos, 15 pontos. É disso que a gente precisa. Sim. É disso que a gente precisa. O Isaac fez uma ótima partida contra o Pinheiros, não foi bem contra o Bauru. Mas ainda assim, foram 6 pontos para o Isaac. Teve menos 11 de plus-minus, ok. Mas 6 pontos e jogou somente 14 minutos. Vale também comentar sobre essa rotação do Bruno Mortari. O Caboclo jogou 40, é algo que a gente já está acostumado. Ele está dando uma de Jorginho e Lucas Mariano, porque o Marquinhos não aguenta, senão ele jogava 40 também. A gente tem realmente uma defasagem na rotação, já é visível, é chover no molhado, é bater na mesma tecla. Então, o Elinho realmente fez a diferença nessa partida, mas perdeu o ritmo, assim como o São Paulo também foi perdendo o ritmo no quarto período. Não tinha o que fazer. Mas bom destaque do Gui. O Bennett teve um plus-minus horroroso para quem jogou 24 minutos. E quando a gente não tem os coadjuvantes em sintonia com os protagonistas, principalmente quando um dos protagonistas, né, o Caboclo e o Marquinhos, quando um deles não está dropando 20 pontos por jogo, e a gente precisa muito dos dois colocando ali pelo menos 20 pontos por jogo para a gente conseguir uma vitória contra uma equipe de grande escala como é o Bauru. Não foi o que aconteceu. O Tairone contribuiu com 15 pontos, o Chamel com 14. Mas em um jogo onde o Bauru faz 102, 87 não é o suficiente. Pegando só um gancho na fala do Gui e no do Diego, nesse jogo, né, logo os seus primeiros 5 minutos, né, 3 minutos ali, vamos dizer assim, pegar esse tempo exato, 3 minutos, o São Paulo começou muito bem a partida contra o Bauru, né? Você viu ali uma dobra ali e um erro defensivo do Bauru, onde sobrava direto ali o Tairone do perímetro, matando 2 bolas seguidas ali de 3, onde rapidamente o Guerrinha conseguiu modificar suas peças, remodelar o sistema defensivo, né? Remodelou o sistema defensivo, e o São Paulo entrou em choque ali, a sua comissão técnica ali comandada pelo... Já tinha acontecido no Super 8, né? O tempo do Guerrinha que mudou o esquema de jogo. Bem lembrado. Não só contra o Bauru, né? Teve muitos... Durante toda essa trajetória do Mortari, não é algo relacionado a ele também, talvez seja até mais azar. Os técnicos adversários têm bons pedidos de tempo. O Leo Costa também soube parar reações ali em Belo Horizonte. A gente vai voltar muito no tempo, mas realmente, bem citado pelo Danilo, eu tinha deixado passar batido esse bom início de São Paulo, né? Porque o primeiro quarto foi muito fraco no geral, mas o início foi bom. E aí, depois dessa remodelação do sistema defensivo do Guerrinho, o São Paulo entrou em choque, entrou em pânico, porque o time não conseguiu se identificar dentro de quadra, e aí foi aí onde a gente, no primeiro quarto, já perdeu ali rapidamente o Tairone com 2 faltas, né? E aí, totalmente, o sistema ofensivo do São Paulo foi totalmente a ladeira abaixo, né? E aí o São Paulo acabou perdendo por 29-19. E aí foi uma boa análise do Gui, quando entrou o Elinho no segundo quarto, modificou totalmente o jogo para o São Paulo, onde o São Paulo conseguiu trabalhar melhor a bola, rodar melhor o jogo, e assim conseguir ser mais competitivo. Nesse jogo contra o Bauru, eu senti muita falta do São Paulo ser aguerrido e também competitivo. Eu vi o São Paulo muito despretensioso, deixando a bola, atacando de forma muito o Bauru estava com muito mais vontade de vencer, né? Muito mais ímpeto, com o apoio da sua torcida, vindo de 2 ou 3 jogos que não conseguia uma vitória. Então, assim, foi o São Paulo que acabou sendo golpeado e também facelado. E aí, pegando o gancho na fala do Diego, né? O Coelho entrou bem no jogo, matou uma bola de 3, mas terminou o jogo com 3,8 minutos. Pegando a sua análise do Diego e do Gui, com o Bennett terminou com os minus aí, menos 29, foi isso, né?
Então, assim, é uma rotação que a gente sabe que é pequena do São Paulo em si, enfim, ok, beleza, legal, mas o São Paulo não soube ser competitivo e, assim, controlar suas peças do banco para manter o time organizado taticamente, né, e também tecnicamente em quadra. E aí você viu que o Coelho entrou, auxiliou com 3 pontos, mas depois sumiu do jogo, evaporou. Alex e Lupa, esquece, não entra. Igor da base foi só para intercâmbio. Então, assim, foi o São Paulo que não conseguiu ser competitivo, perdeu o Tyrone muito cedo, perdeu ali o Caboclo também ali, se envolvendo ali em faltas. Você viu ali o Chamel ressurgindo das cinzas, puxando o São Paulo para encostar no placar, e aí a gente foi para o intervalo ali, perdendo de 5 pontos de vantagem, que foi onde vocês pontuaram aquela falta ali que inexistente, que deu 4 pontos para o Bauru, que poderia ter ido para o vestiário ali com 49-48, né? Mais ou menos isso, aí foi para o vestiário 48 para o São Paulo e 53 para o Bauru, se não for de memória. Mas foi o São Paulo que acabou perdendo esse jogo, que foi um jogo que era o jogo que valia muito para o São Paulo, que era para abrir vantagem ainda mais para o G4, a torcida do São Paulo ali, do Bauru, Marília e região ali do interior de São Paulo. Fizeram uma festa, né, no mais um jogo que o São Paulo marcou presença, e isso é muito interessante, porque assim, só deu pra ouvir a torcida do São Paulo, né? São locais que o time do São Paulo Futebol, que é o seu core business, né, não consegue atuar, e aí quando vai atuar o basquete, que defende as nossas cores, São Paulo Futebol Clube acima de tudo, a torcida comparece em si e vai criando essa identificação, mesmo perdendo em quadra, a torcida continua apoiando, e isso é muito importante para o basquete, também para o seu futuro do basquete em si. É mais um ponto da importância do basquete, né? Porque você tem São Paulo em Bauru, você tem São Paulo em Franca, você vai ter São Paulo na Campina Grande, você vai ter São Paulo em Rio Claro, Brasília, São Paulo... Tudo bem, Fortaleza a gente enfrenta ali no futebol, mas muitas cidades têm a oportunidade de ver o São Paulo Futebol Clube, o mesmo escudo, a mesma camisa. E é um evento que na para cidade. Bauru lotou, Franca, a gente fez a festa lá em Franca também, deu para ouvir, a gente calou o Pedrocão na vitória do Campeonato Paulista. Rio Claro também. Rio Claro também, apesar da derrota ali em condições complicadas em Rio Claro. Na Paraíba, a gente também tem alguns torcedores, a gente viu lá torcida do São Paulo contra o Campinense, no futebol teve a oportunidade. Então... Brasília, né, que é um dos lugares que mais apoia o basquete do São Paulo também. Sim, Brasília tem a torcida organizada, sempre comparece lá, então é bem importante, é um ponto que vale até a gente discutir em uma pauta futura para falar sobre essa importância do basquete no regionalismo, né? No São Paulo, por ser um clube de camisa, tem aí torcida em todo o Brasil e o basquete facilita muito. Para finalizar esse debate sobre o jogo contra a Bauru, eu queria destacar a ineficiência do São Paulo defensivamente, mas também quanto ao coletivo de Bauru, principalmente porque o Bauru teve 6 jogadores com mais de 10 pontos. Fora isso, a gente esperava um destaque maior de Alex Garcia e de Hetzheimer, obviamente, mas no garrafão, o Hetzheimer, como o Danilo já adiantou também, o Danilo e o Gui adiantaram com propriedade, o Hetzheimer não atuou tão bem no garrafão, e o São Paulo sofreu muito com o perímetro do Bauru. Quando o São Paulo tentava encostar no placar, tomava uma bola de 3 do Enzo ou do Larry Taylor, estavam realmente pegando fogo do perímetro, o Alex Garcia também matando muita bola, né, com seu arremesso característico. O Jaú, para mim, foi o destaque da partida. A gente perdeu realmente para o Jaú, ele dominou ali as ações do duelo contra o Caboclo, que realmente não aconteceu muito do outro lado. Eu não vi muito Caboclo contra Jaú, mas eu vi sim Jaú contra Caboclo. E realmente essa partida do Jaú foi muito boa, 24 pontos, praticamente quase todos ali no quarto período, foram 16, e isso é o destaque que eu quero fazer, né? O São Paulo teve 18 pontos no quarto período e o Jaú teve 16. Então só o Jaú já disputava com o São Paulo no quarto período, o que mostra e que dá também valor ao ponto que o Danilo trouxe, né? Intensidade. O Bauru realmente entrou com mais ritmo, com ritmo acima, com mais intensidade, com mais vontade de vencer. Por mais que a arbitragem tenha, assim, prejudicado o São Paulo até certo ponto, eu creio que o Bauru entrou com mais gana, entrou com mais vontade, realmente mereceu a vitória. E vale destacar também o quão difícil o São Paulo... o quão é difícil o São Paulo enfrentar jogos em sequência, e o calendário do NBB dificulta muito, né? Porque o São Paulo teve 4 jogos num mês. Joga no dia 15 e depois no dia 18. E depois tem um intervalo para lá de 2 semanas. Antes disso, jogou dia 5 e jogou dia 7.
e teve um intervalo lá de uma semana. Para mim não faz muito sentido. Eu entendo que é pela escala, né, pelas viagens de Unifacisa e Basquete Cearense, Fortaleza e Basquete Cearense, eu entendo toda essa questão de logística, mas quanto ao calendário complica, porque o time fica muito tempo sem jogar e quando joga tem uma sequência muito grande. Agora, foram 2 semanas de descanso, São Paulo treinou, vai pegar um jogo dia 2, um jogo dia 4, outro jogo dia 7, vai ter outro dia 11, dia 13, dia 16, depois dia 21, 23, 26, 31. Então, olha, é um tempo de descanso muito grande para depois jogar tudo fora em uma sequência de jogos enorme. Isso é complicado para um time de São Paulo que não tem uma rotação forte, não é um time muito novo, né, não tem peças que aguentam o jogo todo como era com o Jorginho e Lucas Mariano. O Caboclo também tem sido muito explorado quanto a essa questão dos minutos. Para mim, 40 minutos para o Caboclo ainda é muito. Eu sou contra dar 40 minutos. Eu sei que tem importância, né? Claro, é um jogador de muito impacto, mas um jogador não vai render jogando 40 minutos, não vai render o máximo possível, né? O Marquinhos, quando joga 40 minutos no sacrifício, também chega morto no final do jogo. Eu acho que isso serve para qualquer jogador. Porém, o que vale para ficar de aprendizado aí é realmente esse desempenho defensivo do São Paulo, que deu muita liberdade para o Bauru jogar, deu muita liberdade no perímetro, deu muita liberdade também nas assistências. O Bauru rodou muito bem a bola, foram 23 assistências para o time do Guerrinha. Foi realmente um nó tático, não dá para discutir. No quarto período em especial, foi um nó tático do Guerrinha. Teve boas opções ali nos pedidos de tempo, como já adiantou o Danilão. Então, é realmente um bom ponto quanto a essa questão tática na partida. Vale analisar, porque o São Paulo, querendo ou não, bateu de frente com o Bauru. Fez um jogo páreo até aquela questão da arbitragem, até toda essa questão, né, do final do terceiro período. Depois, realmente desandou. O Bauru dominou o jogo. Gabriel Jaú praticamente venceu o jogo sozinho contra o São Paulo. E vale também, né, deixar claro essa questão do calendário. O São Paulo jogou no dia 15, cansou. Realmente o jogo contra o Pinheiros, se tivesse sido decidido um pouco antes, se o São Paulo não tivesse sofrido tanto para vencer o Pinheiros, poderia ter descansado melhor seus atletas, porque teria uma viagem longa para o Bauru. Bauru não é perto, né? Por mais que seja em São Paulo, é uma viagem longa de ônibus, cansa. São Paulo chegou em Bauru cansado, não teve perna, não teve ritmo para aguentar, sofreu muito no último período. Então é a prova que o calendário é, sim, um dos maiores inimigos do São Paulo na temporada. Antes da gente falar de calendário e ainda mostrar mais ainda porque o calendário vai ser inimigo do São Paulo em março, vamos falar sobre seleção, né? A gente teve agora no final de fevereiro um hiato breve, né? 2 semanas ali para o São Paulo treinar. A gente teve até a participação de um jogador sub-22 nos treinos, porque o São Paulo estava sem ali em Caboclo. Então, o Tricolor Paulista teve essa semana de descanso, menos a dupla, né? Menos Elinho e Caboclo que tiveram à frente do Brasil na seleção. Gui, você que acompanhou em Franca, especialmente a segunda partida, né, entre São Paulo, entre Bauru e São Paulo, perdão. Tô com esse jogo na cabeça ainda. Entre Brasil e Uruguai, na primeira partida, e a segunda partida entre Brasil e Colômbia, o que você pode nos falar de Bruno Caboclo e Elinho? Na segunda partida, realmente, o Caboclo fez uma partida excepcional, dominante, o Caboclo que a gente quer ver sempre, o Caboclo que a gente está acostumado a ver, mas na primeira partida, o Elinho teve até um destaque, jogou pouco, mas teve um destaque nas assistências, o Caboclo não foi tão bem assim. Qual o resumo de tudo, Gui? Você pode trazer para a gente um resumo dessa passagem da seleção brasileira em Franca e da dupla São Paulina a serviço do Brasil de Gustavo De Conte? Cara, eu acho importante destacar a sinergia, né, entre o Caboclo e o Elinho, que apesar, né, da falta de entrosamento que a seleção teve, principalmente no começo das 2 partidas, que depois foi ofuscada pela qualidade dos jogadores, boas jogadas entre ele e Caboclo, principalmente no jogo contra a Colômbia. Contra o Uruguai, eu vi pela televisão, eles fizeram uma boa jogada. Agora, contra a Colômbia, que eu estava lá, na ponte aérea, jogada de pique, o Elinho e o Caboclo, realmente, eles estão bem entrosados. Nesse jogo contra a Colômbia, destaque total para o Caboclo, destruiu o jogo, só fez um ponto a menos para o Vitor Benite. Estava muito bem, bola de 3. Muitas enterradas. Muitas enterradas. Brigando no rebote. É essa agressividade que a gente espera do Caboclo sempre, né? Uma disposição muito grande para correr a quadra, fazer a cesta. É tudo que a gente espera do Caboclo do São Paulo. É claro que ele está
serviço da seleção ele vai fazer isso mesmo. Eu espero que o nosso clube querido ele também brilhe tanto. E, de certa forma, ele entrega muito, né? Isso. Às vezes acaba sendo ofuscado, porque contra o próprio Bauru ele entregou algo dessa forma. Na BCLA ele tem entregado e não tem que discutir. Todo jogo da BCLA entrega algo acima disso, acima dessa situação que ele teve no Brasil. O que realmente falta para o Caboclo ser MVP, para ele ter um MVP garantido ali, para brigar realmente com o Lucas Mariano, que na minha opinião é o MVP da temporada do NBB até este exato momento, é uma constância. Ele manter essa regularidade de 20 pontos, muitas cravadas, 2 toques por jogo, 6 rebotes, brigando, intensidade sempre sendo o foco ali, eu acho que é o que falta para o Caboclo. O Elinho também foi muito bem nessa partida contra a Colômbia, foram 8 assistências para o Elinho, organiza o jogo de uma forma espetacular, não tem nem o que falar sobre o Elinho, é algo que o pessoal de Franca já está acostumado, a gente já está acostumado. Contra o próprio Uruguai, ele entrou muito bem, foram 3 assistências para o Elinho. O Caboclo ficou com 7 pontos e 7 rebotes, mas o Elinho, por mais que tenha jogado pouco, né, não tinha entrado até o quarto final, salvo engano, entrou, fez 3 assistências, uma jogada de pick and roll com o Caboclo, que mostra ali um pouco do entrosamento. Então, antes da gente entrar no assunto, né, calendário de março, vale até destacar essa passagem da seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2023, Brasil que bateu o Uruguai com tranquilidade, bateu a Colômbia com mais tranquilidade ainda. Esse último jogo foi 119-73 para o Brasil, placar elástico, muito por conta desse destaque aí do Bruno Caboclo com 20 pontos, 7 rebotes e um field goal, né, um aproveitamento muito bom nos arremessos. Por mais que não tenha tido a eficiência que tem normalmente nos 3 pontos, foi muito dominante lá dentro, que é algo que a gente precisa ver muito mais do Caboclo aqui no São Paulo, né? Eu cobro um pouco disso, cobrei um pouco disso também, principalmente depois daquele jogo contra o Cerrado. Ele foi lá, respondeu na BCLA, mas no NBB a gente precisa ver um pouco mais o Caboclo atacando o garrafão. É algo que a gente tem sentido falta com regularidade, né? Falta essa constância no ataque ao garrafão. Foi muito eficiente no jogo da seleção, dominante. Não tem outra palavra, acho que a palavra que realmente resume o Caboclo é dominante. Cravadas lindas no final do jogo ali, com uma intensidade, com uma vontade que é a vontade que a gente espera que o Caboclo tenha todo o jogo, porque é lindo de ver, a gente espera que ele continue no São Paulo também, porque realmente é um jogador, é outro nível, é high level, né? A gente sabe que o Caboclo é acima da média, então não tenho o que dizer. Ele só gosta de falar. E quem vê pessoalmente, por mais que seja uma partida ok do Caboclo, vai descobrir que ele realmente é um jogador fora da média, acima, né, da média e fora da curva aqui no Brasil. Inclusive, acho que está fazendo hora extra aqui no Brasil já. Não sei se vai continuar no São Paulo, não sei se vai para outro time do Brasil, ainda é cedo para comentar sobre isso, mas os senhores concordam, o Caboclo já está fazendo hora extra aqui. É um jogador que tem nível para jogar em primeiro escalão da Europa. Não sei se NBA, mas primeiro escalão da Europa tem muito nível para jogar. Acho que falta ali uns pontos técnicos ainda, táticos para o Caboclo, criação de arremesso e tal, mas o catch shoot dele tá bom. Tem criado, teve umas boas criações de arremesso no jogo contra a Colômbia, teve um fadeawayzinho ali de média distância, mas é um jogador que dentro do garrafão, quando ele resolve jogar, é muito impactante. Mas bom, vamos pro pesadelo, né? Pra gente finalizar o episódio de hoje, vamos pro pesadelo. A gente tem ainda Jogo das Estrelas para comentar, tem convocação também de jogadores da base para finalizar, mas antes disso, tabela de março. Danilão, se a tabela de janeiro foi um pesadelo e a gente teve BCLA no final do mês, a gente teve Super 8 na metade do mês, a gente teve NBB durante todo esse mês, teve Covid, a gente teve todos esses problemas em janeiro e superamos, né? Por mais que não tenhamos sido campeões do Super 8, a gente conseguiu superar de certa forma. Descansamos agora em fevereiro e saímos, querendo ou não, com saldo até que ok, dessa carga de jogos muito grande, da Covid, de tudo que assombrou o São Paulo no mês de janeiro. Esse fantasma volta em março, Danilão, porque eu vou trazer a tabela aqui para o pessoal. Dia 2, no dia que está saindo esse episódio, quarta-feira, São Paulo e Caxias. Dia 4, São Paulo e União Corinthians. Dia 7, São Paulo e Paulistano. E aí dá uma pausa no NBB, vem a BCLA. Dia 11, São Paulo e Quinça. Dia 13, São Paulo e Nacional.
todos esses jogos no ginásio do Morumbi. Você que acompanha em loco os jogos, que sempre vai ao ginásio, fique ligado, porque todos esses 5 jogos, 3 às 8 e 2 às 8h30, né, respectivamente, Seguidos. consecutivos, 5 jogos consecutivos no ginásio do Morumbi, os 5, claro, com cobertura especial do Arremesso Tricolor, mas para quem gosta de acompanhar o São Paulo em loco, pode ficar atento que vai ter muito jogo nesse mês de março. Porém, é aquilo que eu falei, é uma sequência de jogos muito complicada. A gente tem 2 jogos que, em tese, seriam tranquilos, né, contra Caxias e União Corinthians, mas fora de casa a gente já viu, fomos derrotados por União Corinthians, não, chegamos a perder aí durante o jogo contra Caxias, viramos também, algo que tem sido rotineiro do São Paulo na temporada. E a pergunta que fica, Danilão, para essa sequência de jogos em março, a gente precisa tirar o pé em alguns jogos, a gente vai ter que poupar na BCLA, porque ir para todo jogo com força total não vai dar. Alguém vai chegar a sofrer no fim do mês, vai ter alguma lesão como foi com o Elinho, alguém vai sofrer como o Tairone sofreu, e a gente não pode correr risco de perder nenhum jogador, por mais que seja por uma semana ou por dias, a gente não pode correr esse risco em momentos como esse, né? Em momentos que vai se aproximando ali o final da temporada, a parte mais importante da temporada. Qual a estratégia para enfrentar esse mês de março? A gente tem esses 5 jogos seguidos, depois ainda tem Mogi no dia 16, Pato no dia 23, Majestoso contra o Corinthians no dia 26 e jogo contra o Minas para fechar o mês no dia 31. Qual a estratégia, Daniel? O que a gente tem que fazer para conseguir superar essa assombração do mês de março e o fantasma não aparecer novamente? É o mês de março com 9 jogos, né? Sendo aí 7 pelo NBB, 2 pela BCLA. É uma carga bastante pesada, né? Sendo aí 6 jogos em São Paulo, né? 5 em casa e depois pega o Mogi fora. A viagem ali até Mogi das Cruzes facilmente, tranquilo, razoavelmente, né? Você não pega muita estrada igual jogar lá em Bauru, lá em Franca, que é 4, 5, 6, 7 horas de estrada. Mas assim, cara, a gente tá numa reta final do NBB bastante importante, né? O último jogo do NBB da fase regular é dia 16 de abril. Então, assim, a gente tá indo no NBB em uma fase que vai afunilando, né? E a gente tem que brigar até o final pela essa 4ª vaga. Com esse ato aí de 12 dias, desculpa, sem NBB, visto essa janela da FIBA, né? Todas as equipes conseguiram se recuperar fisicamente, treinar, né? Que para o São Paulo estava muito difícil, era muita viagem e não conseguia juntar o elenco ali para se reunir para treinar, para corrigir os erros. Então, assim, eu vejo um São Paulo ali contra União Corinthians e Caxias, e contra até o próprio Paulistano. Então, assim, são 3 jogos no papel, tá bom, o time do Paulo é melhor, beleza, vitória garantida? Não. Vão ser 3 jogos difíceis, bastante competitivo. Mas assim, eu vejo o São Paulo nesse momento focando mais no NBB do que na BCLA. A gente sabe que a gente é a melhor equipe brasileira na BCLA, são 4 jogos, 4 vitórias, liderança isolada ali no grupo B, se não pode a memória, que é o nosso grupo. Então assim, a gente vai pegar um Quinça totalmente desgovernado, né, que tá ladeira abaixo no seu campeonato argentino. Nacional parece que demitiu a sua comissão técnica, também tá ladeira abaixo. Então, assim, os dois que se virem. Os dois que se virem, a gente não tem problema nenhum com isso. Vamos jogar em casa, vamos lotar o ginásio do Morumbi, entrada gratuita, torcida mais que convocada para esse duelo, a gente pressionar esses uruguaios. É mais um momento de agradecer e parabenizar pelas 2 janelas do que uma ansiedade para acompanhar a janela do Morumbi. A gente não sabe nem se Marquinhos, Caboclo vão jogar esses 2 jogos, né? A gente não sabe qual vai ser a estratégia do São Paulo. E aí fica até uma pergunta para vocês. Você acha que é necessário o São Paulo entrar com um quinteto titular? Eu acho que não vão poupar. Mas eu até acredito que em algum momento Igor, Vitinho, sei lá, o Cauã, Henrique podem aparecer aí e ter a oportunidade de ter seus minutos aí em jogos internacionais. O que vocês acham? Vai depender do calor da torcida, eu acho. Cara, não tem melhor momento. Mas eu acho que é inevitável, né? A torcida deve lotar. Principalmente porque são jogos 8h30 de uma... Os caras vão querer perder. Mas e aí tem que fazer um planejamento para não pesar no fim do mês, né? É igual no nosso bolso, né? A gente tem que fazer as contas para ver se a conta do fim do mês vai sobrar dinheiro para a gente conseguir, né, sobreviver. Porque assim,
a gente vai ter uma sequência de 3 jogos que não são 3 jogos difíceis, dá para sair com 3 vitórias. Só que a gente também não pode arriscar e poupar contra o Caxias e contra o New Corinthians achando que já está garantida a vitória. Não tá. E a gente precisa mais de vitórias no NBB do que na BCLA, porque BCLA a gente é líder. Tudo bem, a gente tem a oportunidade de fechar com uma campanha invicta, ter a melhor campanha da BCLA no geral, mas é luxo, né? E a pergunta que fica é, a gente está num momento que pode e tem a oportunidade de se dar um luxo, porque a gente precisa garantir a 4ª colocação. Eu acho que tem que ser a prioridade de São Paulo no mês. Vencer no NBB para garantir, ou para pelo menos criar uma vantagem, uma superioridade comparado a Bauru e Unifacisa. Então, por mais que tenha torcida, por mais que tenha todos esses fatores no Morumbi, eu iria com o planejamento de poupar, nem que seja dar menos minutos. Não precisa deixar fora do jogo, acho que dá menos minutos, porque realmente o NBB precisa ser o foco esse mês. Bom ponto. E assim, eu não vejo melhor momento para você utilizar atletas da base do que agora. Você tem grandes estrelas ali liderando a equipe, Marquinhos, Caboclo, enfim, Chamel, Tairone, e você consegue concluir atletas ali com alta minutagem, tendo esses caras aí que lideram a equipe. Então, esses caras já entram já da base do banco, já totalmente relaxados e assim, convictos que é só jogar, é só brincar, claro, com também responsabilidade, também profissionalismo, mas você vai ter ajuda total desses atletas aí que são mais do que consolidados no basquete nacional. De fato, de fato. Gui, como que a gente sai deste mês de março? Na sua visão, a gente tem, obviamente, jogos complicados ali no final contra Minas, contra Corinthians, que por mais que tenha freguesia, né? O Corinthians nunca venceu o São Paulo no basquete desde o retorno do Tricolor Paulista a bola laranja, mas ainda assim é um jogo complicado de se enfrentar, principalmente depois de uma sequência muito grande. Tem 2 jogos fora de casa que podem incomodar, contra Pato e contra Mogi, né, que são times de meio de tabela, mas também, da mesma forma que a gente tem, vendo o calendário, jogo por jogo, adversário por adversário, o duelo que mais traz dificuldades para o São Paulo é o Minas. Isso não tem como negar. Corinthians está meio de tabela, tem toda a questão histórica da freguesia, Pato e Mogi meio de tabela, Mogi até brigando ali pelas últimas posições, para tentar se livrar das últimas posições. Mogi hoje não briga nem para o playoffs. Os 3 primeiros confrontos do São Paulo no mês são em casa, contra equipes também de meio de tabela, Caxias, União Corinthians e Paulistano. Já tivemos bons desempenhos contra Caxias e Paulistano, porém perdemos para o União Corinthians lá. Fazendo uma geral de todos os confrontos, calendário, BCLA também, né? Não tem como descartar os 2 jogos da BCLA. Como que você acha que o São Paulo vai chegar no fim do mês? A gente vai estar aqui para comentar no mês de abril qual que será o maior desafio do São Paulo no mês de março e como que o São Paulo chega após todos esses jogos nesse mês, Gui, porque são muitos confrontos. Cara, para te falar a verdade, eu acho que agora ou nunca. Porque se você for pegar a tabela, já começo de abril acaba a primeira fase, vem playoffs, e vem tem playoffs. Franca, né? Tem Flamengo. Então, assim, eu acho que esse mês a expectativa é boa, principalmente para o início. Vamos ver como que o time vai para a BSLA, como que vai ser a avaliação da comissão técnica, e no final a gente vai ter um final de mês mais difícil, um clássico que, apesar da diferença das equipes, é bem difícil, o time deles deu uma boa crescida. E o Minas, que é um jogo que, assim, que a gente pode ter uma derrota ali. A expectativa é boa, eu quero avaliar depois para saber qual foi o planejamento que foi feito, para saber se eles acertaram ou não no que foi feito em relação a essa maratona. Porque, igual o próprio Servos falou, o elenco curto não tem dificuldade de maratonas. E vamos ter que planejar bem para poder, principalmente, não perder a 4ª posição. E são várias vias, porque a gente precisa não só não ter nenhum jogador lesionado, a gente não tem a necessidade de forçar jogadores que estão voltando de lesão, como o Elinho. Tairone também não tem sentido muito bem fisicamente. Talvez esses 2 semanas de descanso foram benéficos para Marquinhos, foram benéficos para Tairone, que tem sofrido fisicamente pela carga de jogos, e talvez trazer tudo isso à tona novamente
faça que esse medo, esse fantasma das lesões, esse fantasma do condicionamento físico volte a assombrar o São Paulo. Então, o que é o foco do mês? O que tem que ser o ponto-chave, o ponto principal, o foco principal do mês? Planejamento. Sem planejamento, a gente não vai conseguir chegar no fim do mês inteiro. A gente precisa planejar, ter uma rotação bem firmada ali para os 3 primeiros jogos. Precisa vencer esses 3 primeiros jogos, não pode pensar em perder nenhum desses 3, com todo respeito ao New Corinthians, com todo respeito a Caxias Paulistano, mas um time que quer se firmar no G4 não pode perder esses 3 jogos em casa. São Paulo que não perde em casa há bastante tempo. Eu não lembro agora os números exatos, 10 mas jogos. são 10 jogos, né? São 10 jogos sem perder em casa. A última derrota foi para o Cerrado, há bastante tempo. No início, ali, no início conturbado, de 2021. Assim, no início conturbado, São Paulo está há 10 jogos sem perder no Morumbi. A torcida são 8 pela NBB e 2 pela Copa Super 8. Pela Super 8. E agora ainda tem BCLA. Pode emplacar uma sequência ali de mais 5 vitórias no Morumbi. Então tem a oportunidade de chegar com 15 vitórias seguidas no Morumbi para encarar o Corinthians ali no final do mês. Então São Paulo tem realmente grandes desafios e a responsabilidade maior durante toda essa maratona, né? Como o Sarvas citou no último episódio, que é realmente o que vai acontecer, uma maratona, a maior responsabilidade é planejar a rotação. E a gente tem uma rotação curta, mas a gente tem peças que podem sim ter uma responsabilidade maior nessa carga de jogos. Coelho, Isaac, a gente vai precisar do Chamel, não tem jeito, a gente vai precisar do Chamel, e aí a BCLA é realmente o ponto fora da curva. É claro que é sempre importante você ter a melhor campanha, todos os jogadores querem vencer, frente à torcida, tem esse ponto principal, mas visando o calendário, eu não consigo enxergar como um ponto de descanso. Eu não consigo enxergar a BCLA como outra coisa, como um foco. A gente tem que ir para vencer porque a gente tem que ganhar todos os jogos. Eu acho que não é bem assim, porque a gente precisa descansar. Não tem como. Não tem como chegar no fim do mês com os jogadores precisando jogar ali 30, 40 minutos contra o União Corinthians, contra Caxias, contra Paulistano, e depois repetir essas mesmas coisas contra Nacional e Quinça, com jogos que não valem nada, e depois viajar para Mogi, para Pato Branco, né, para enfrentar o Prato Basquete, depois Clássico, depois Minas. E outro ponto, antes da gente finalizar aqui, é que além da gente precisar chegar inteiro no fim do mês, a gente não precisa também só do fim do mês, a gente precisa começar o próximo mês inteiro. Porque a gente tem Flamengo e Franca, somente. A gente vai enfrentar 2 das principais equipes candidatas ao título. A gente fecha contra Minas. Antes de Minas a gente tem Clássico. Antes do Clássico a gente tem toda essa sequência aí, que é para mim a sequência mais difícil do São Paulo desde janeiro, talvez até mais complicado do que janeiro. É o que eu citei, né? Agora, no mês de março, tecnicamente não são jogos difíceis. Enfrentar um Mogi, enfrentar um Pato Basquete não é algo que assusta. Não são times que trazem tanta dificuldade assim. Mas pela sequência é algo que pode ser uma complicação para o São Paulo. E aí, a partir do Clássico, começa a complicar a coisa. O caldo começa a apertar. Começa a vir Corinthians, Minas, depois Flamengo, Franca e assim por diante. A partir de abril, é aquela famosa frase, é onde separam os homens dos meninos. A partir de abril, playoffs chegando, a gente precisa garantir um G4 para conseguir ter tranquilidade. Bom, antes da gente finalizar o episódio de hoje, apenas 2 destaques aqui que eu acho que é importante a gente trazer. Vamos comentar mais especialmente no próximo episódio sobre o Jogo das Estrelas, né? Vai ter ali uma paradinha no fim de semana para o Jogo das Estrelas. Antes disso, a gente deve gravar um episódio, então a gente vai comentar, trazer de uma forma mais simplificada, comentar um pouco mais, né? Abordar um pouco melhor esse assunto do Jogo das Estrelas, mas só trazendo para o pessoal aí, o Jogo das Estrelas vai acontecer no dia 18 e 19 de março. No dia 19 tem os tradicionais jogos do NBB Brasil contra o NBB Mundo, NBB Brasil contra o NBB Novas Estrelas. É um formato um tanto quanto complicado, mas o São Paulo vai ter 6 jogadores no Jogo das Estrelas, né? 2 lendas, Marquinhos e Chamel. No time da lenda Marquinhos, né, no caso, o capitão é o Caboclo, que tem a companhia da lenda Marquinhos. A gente também tem o Elinho. E no time da lenda Chamel, onde o capitão é o David Jackson, terá também a companhia do Tyrone e do Bennett. Não vamos comentar aqui se é justo, se o tal jogador deveria estar. Talvez a gente deixe isso para o próximo episódio, mas fica a informação aí, São Paulo tem 6 jogadores no Jogo das Estrelas,
Teremos também aí, dos próximos dias, a confirmação de jogadores no torneio de enterradas. Você já deve imaginar quem, né? Acho que é óbvio, o Caboclo deve estar nesse torneio de enterradas, mas quem sabe não pinta mais um jogador aí de São Paulo, né? O Dória que já tem aí muita experiência quanto a torneio de enterradas. Nas últimas temporadas do NBB tem feito parte aí de vários torneios de enterradas. Então São Paulo pode ter aí também Elinho no torneio de habilidades. É só um palpite. Vamos ver o que o NBB traz aí de especial para esse jogo das estrelas. Além disso, Danilão, a gente teve convocação especial na base também, Danilão. O que você tem aí para nos dizer sobre a convocação do Brasil no Sub-18? Quem é que está na convocação do Brasil no Sub-18? A seleção brasileira Sub-18 convocou ali 18 atletas. Dentre 18 atletas, 2 atletas cria da base do São Paulo, né? São eles o Vitinho, o ala, né? Vitinho, ano 2004, e o pivô Henrico, né? Ano 2005. Os dois foram convocados para a disputa do Sul-Americano Sub-18. Vai ser disputado em Caracas, na Venezuela, entre os dias 21 e 26 de março deste mês, onde esses 18 atletas que foram convocados já se apresentam agora, no dia 5 de março, né? Eles foram convocados pelo técnico, né, Vitor Galvani, né, que compõe ali a comissão técnica ali do Corinthians, né? E eles já se apresentam agora dia 5 de março, mais preciso em Barueri, para começar essa preparação até o dia 21 de março, aonde vem um corte de atletas, mas 2 atletas do São Paulo foram convocados, Vitinho e Henrico. A expectativa é que não sejam cortados, né? Onde também poderiam ter mais atletas convocados também, casos de Cauã Raimundo, casos de Igor, que não foram convocados, mas... É o próprio Júlio, né? Claramente foram sondados, teve seu nome na lista ali, foi... É que assim, Danilo, vamos debater sobre isso, uma parte aqui do programa para debater sobre isso. O Igor, realmente eu senti falta, mas a gente tem uma disputa muito grande, né, nessa posição no Sub-18. São atletas que, querendo ou não, o Igor veio do Sub-16. Então são atletas que estão realmente na categoria Sub-18, assim como o Vitinho, que já havia feito a última temporada no 18. Que, querendo ou não, por mais que o Igor tenha mais qualidade técnica, tenha mais experiência no profissional, isso é indiscutível, porque já jogou agora, tem feito jogos, tem feito participações no elenco profissional de São Paulo. Sub-18, tem alguns atletas ali na posição 3 na ala que estão mais acostumados com esse tipo de competição, né? Que já estão com uma casca maior do que o Igor. Então acho que dá até para entender. Porém, senti falta. Tecnicamente, o Igor faria muita diferença aí nesse campeonato. Acho que o Vitinho foi uma convocação justa. O Henrique a gente já esperava, porque ele fez parte do camp da CBB ali do Sub-17. Então é um nome que a gente também esperava. O Cauã foi uma baixa sentida, porque tecnicamente é o mesmo caso do Igor, né? Tecnicamente o Cauã é um caso à parte. É um jogador muito acima tecnicamente, porém não está acostumado com o Sub-18, ainda vai ter muitas oportunidades, tem 2 anos no Sub-18 a fazer, assim como o Igor. Porém, diferente do Henrico, ele está fora de ritmo. Teve aquela questão ali do treino, né? O Igor e o Henrico estavam treinando, o Cauã estava viajando, estava na Paraíba de férias, voltou, fez o jogo contra o Pato, depois testou positivo para Covid, voltou, está treinando agora. Então, meio que teve um azar ali o Cauã, mas ainda assim o Henrico, pela estatura, pelos 2,5, saiu um pouco à frente dessa questão. Mas, claro, na sua opinião, na minha também, acho que na opinião de todo mundo que acompanha a base brasileira, a do São Paulo específico, são 2 jogadores que poderiam estar na convocação, até o próprio Júlio, né, Danilo? Sem dúvidas, e o Júlio, né, já projetando aí para a torcida São Paulina que já acompanhou no profissional, né, jogando, né, vai lá, Igor, Henrico, Vitinho, Cauã, os próximos aí que podem aparecer no profissional durante, quem sabe, essa reta final de março, comecinho de abril, com essa produção de jogos muito acavalados, ou quem sabe, infelizmente, para a próxima temporada 22 e 23, a gente pode ter aí Caleb, Júlio César, pintando aí na equipe principal. David Chaves, né, que chegou agora para o 18, veio da espera. E tendo minutagem, que o Júlio, ele é um atleta bastante polivalente, né, ali na armação ali, eu vejo ele, características ali, claro, características, não é igual, características semelhantes ao Iago hoje no Flamengo, é um atleta do perímetro muito bem, passa a bola, infiltra muito bem, então assim, é um atleta com um futuro muito brilhante. Ele é muito mais forte, né, ele é um pouco mais alto e tem um físico muito bom. O Júlio, fisicamente, acho que é um talento raro fisicamente. Fisicamente,
É muito bom. Foi bom acompanhar ele no 16, eu estou muito ansioso para ver no 18. Uma pergunta, Daniel, quem quiser acompanhar a base do São Paulo, acompanha onde, Daniel? Tô curioso agora, não sei onde acompanhar a base do São Paulo. Quero assistir o Sub-18, quero saber quem é Júlio, quero saber quem é Henrico, quem é Caleb, quem é Cauã, quem é Igor, todas essas estrelas. Onde que eu acompanho, Danilão? Cara, eu quero saber que dia esses caras jogam, horário, se é televisionado, se é entrada gratuita. Cara, seguinte, só seguir Arremesso Tricolor no Twitter, Arremesso SPFC. Seguir no Instagram, Arremesso SPFC, Arremesso Tricolor, nas duas mídias sociais, onde a gente está sempre atualizando informações diárias e pontuais sobre os jogos. E ali o Plus, o Dente de Ouro. Só acessar no YouTube, Arremesso Tricolor, onde o Arremesso Tricolor transmite partidas do Sub-12 ao Sub-18, jogos ao vivo, simultâneo, onde ele entrega para você, apaixonado pelo basquete do São Paulo, pelo basquete nacional, pelas crias do Brasil em si, e também do São Paulo. O futuro do basquete São Paulino é só acessar no YouTube, Arremesso Tricolor, que você vai ter jogos ao vivo, simultâneos, com narração impecável e única do Arremesso Tricolor, onde vai ter muito mais nessa temporada, vai ter transmissão, entrevista pré, pós-jogo, então muito mais, só acessar Arremesso Tricolor no YouTube aí, que vai ter uma lista gigante de jogos do Sub-18, que já começa agora. Na segunda quinzena de março já se inicia o Campeonato Paulista aí, para a categoria Sub-12, 13, 14, 15, 16 e Sub-18 do São Paulo Basquete. E seja membro, né? Vire membro do Arremesso Tricolor. Não sei se o Resenha Tricolor tem também uma área de membros, mas se tiver, vire membro também. Tem que ser membro, tem que ajudar, tem que fortalecer essas coberturas independentes aí do basquete, do futebol do São Paulo no geral. Todo esse trabalho é importante e o apoio de vocês é sempre crucial para manutenção, para continuação, para segmento do projeto, tanto do Resenha Tricolor, do Resenha de Bandeja, do Arremesso Tricolor, de todos os projetos que estão trabalhando aí em prol do São Paulo. Como adiantou o Danilão, teremos aí a base voltando a partir da segunda quinzena de março. A gente fala aqui basicamente alguns pontos sobre a base, mas se você quiser saber tudo sobre a base, é no Arremesso Tricolor. A gente vai ter esse mesmo formato de conversas para falar sobre a base em específico lá no nosso canal no YouTube, também nas nossas mídias sociais. Bom, agradeço ao Gui por mais uma participação, agradeço ao Danilão também por mais uma participação aqui no Resenha Tricolor, um episódio muito produtivo para falar sobre o mês de fevereiro. Também adiantamos um pouco o mês de março do São Paulo, planejando e também projetando aí esses próximos jogos numa maratona difícil que o Tricolor Paulista de Bruno Mortari vai enfrentar nesse próximo mês. Fique ansioso, pode ficar ansioso, porque são muitos jogos no ginásio do Morumbi. Para quem gosta do entretenimento, para quem gosta de acompanhar o São Paulo em casa, é um prato cheio. São 5 jogos consecutivos, tem majestoso esse mês. Para quem é fã do basquete São Paulino, para quem é fã do São Paulo, para quem torce realmente para o Tricolor Paulista, majestoso é sempre um caso à parte, né? É um show, tanto de torcida quanto de entretenimento. A gente sempre espera muito, a gente sempre cria uma expectativa muito grande para majestoso. O último majestoso que teve no ginásio do Morumbi foi aquela festa toda. A gente teve muitos majestosos aí sem torcida no ginásio do Morumbi, em sede única, né, no playoffs. A gente enfrentou o Corinthians nos playoffs, a gente não teve a oportunidade de ter a torcida, jogos fora de casa, então agora sim, agora a gente vai ter mais uma oportunidade de encarar um majestoso e quem sabe conquistar a 10ª vitória em 10 jogos contra o Corinthians. A gente precisa do apoio de vocês. Tem interesse em participar dessa festa, só vá ao ginásio do Morumbi no dia 26, assim como no dia 2, no dia 4, no dia 7, no dia 11, no dia 13. São muitos jogos do São Paulo nesse mês. É uma maratona, mas para quem acompanha o basquete é sempre bom ter esses jogos. A torcida pode aproveitar, né, o mês de março aí para aproveitar e acompanhar em cheio a temporada do São Paulo e se aproximar ainda mais do basquete, porque os playoffs estão chegando, a fase final está chegando e cada vez mais o Tricolor Paulista vai precisar de você. Lembrando, como citou o Danilão na última fala dele, siga o Arremesso Tricolor nas redes sociais, @ArremessoSPFC no Twitter, @ArremessoSPFC também no Instagram. Quer acompanhar tudo sobre a base do São Paulo e alguns conteúdos a mais também sobre o profissional? Twitter, Instagram e YouTube do Arremesso Tricolor. No YouTube é só digitar Arremesso Tricolor, a gente vai ter alguns conteúdos a mais aí também. Seja membro do nosso canal, apoie o Arremesso Tricolor. A gente está de volta, estaremos de volta aqui ainda nesse mês para falar, né, sobre tudo que nos reserva aí quanto ao basquete São Paulino. Agradeço novamente ao Gui, ao Danilo, a todo mundo da produção aí do Resenha Tricolor, a você que nos acompanhou em mais um episódio. A gente fica por aqui, até a próxima e tchau, tchau. Vamos São Paulo!